Salve, salve nação alvinegra, começando mais um vídeo aqui no canal John do Timão. Então se você for novo já sabe, né? Se inscreve aí embaixo, já deixa o like pra fortalecer. Família, hoje sabadão, não tô na minha casa, tô aqui no Rio de Janeiro. Muito obrigado rapaziada aí do estado do Rio de Janeiro. Um abraço do John do Timão, certo? Então já tô fazendo a gravação aqui na casa da minha madrinha. Mas ó, fiquem tranquilos, vou passar todas as notícias do Coringão para vocês hoje e amanhã também. Amanhã à noite, domingo, jogo entre Corinthians e Fortaleza. Já estarei em casa, tem live pós-jogo, naquele pique que todo mundo já sabe. Demorou, família? E aí também tem um recadinho para quem quiser me seguir lá no Instagram, @JohnDoTimão, só pesquisar lá. Ou então também tem aqui na descrição para vocês, bem fácil e tranquilo. Fechou, família? Editor, pode rodar a vinheta. Salve o Corinthians! Bom, a primeira novidade de hoje é, como vocês sabem, o Cantillo saiu contundido do jogo contra a Chapecoense, certo? Havia acontecido aí uma torção no tornozelo dele, o Silvinho já foi, colocou o Xavier e tal, e aí fica aquela preocupação. O Silvinho já tinha acertado o Cantillo como o primeiro homem ali do meio campo, à frente da zaga, organizando a equipe do Corinthians. Acabou aquela história que o Cantillo não marca. Você não vê mais o pessoal falando isso? E aí a organização do Corinthians, o início da construção de cada jogada, tudo pelo pé do Cantillo. O Cantillo saiu no meio do jogo contra a Chapecoense. Aí fui ver a estatística dele. Ele deu passe para todos os jogadores do Corinthians, deu passe. Tocou pro Fagner, João Vitor, pro Gil, pro Cássio, Fábio Santos. Todo mundo recebeu um passe do Cantillo. E todo mundo deu um passe pro Cantillo. Então, além de servir o companheiro, ele aparece para jogar. Apertou no Jô, o Jô devolve no Cantillo. Nos dois pontas, Cantillo. Os zagueiros, os volantes, acham o Cantillo. Então, é um jogador interessantíssimo para nossa equipe. A lesão dele é leve, família. Leve. Postei lá no Instagram para vocês. Tranquilidade aí com o Cantillo. Vai pro jogo amanhã contra o Fortaleza. Só se acontecer alguma outra coisa aí extraordinária. Porque a equipe médica do Corinthians já tá fazendo aquele trabalho preventivo. Já olhou lá e falou, ó, sem problema. O tornozelo dele foi uma lesão leve. Gelo. Vai fazendo o trabalho, forçando, fazendo fortalecimento. Domingo, 8h30 contra o Fortaleza. Cantillo confirmado na equipe do Corinthians. E aí, rapaziada, felizes com essa novidade? Bom, agora falando sobre o Jô, centroavante artilheiro aí do Corinthians, certo? Um cara que vem numa fase extraordinária, 4 gols em 5 jogos. Aí o Jô deu uma entrevista depois do jogo da Chapecoense, eu fiquei pensando nisso um bom tempo, certo? Olha a fala do Jô. Nunca desisti e nunca aceitei a maneira que eu estava jogando, por uma série de problemas. Agradeço a confiança dos companheiros e do Silvinho, vamos crescer na competição. Aí você começa a lembrar das críticas que a esposa dele fez à torcida do Corinthians. Será que ela não estava conversando com o marido dela? Falou assim, Jô, você tá jogando bem? Primeiro ela tinha que assistir os jogos, né? E falar, pelo amor de Deus, o Jô tá com 150 quilos correndo, não é possível. E aí ela não conversa, Jô, você tá jogando bem? Você tá se sentindo bem em campo? O que tá acontecendo? Qual que é o problema? Não, nada. Nada. Só criticando a torcida do Corinthians. Aí o Jô vem agora e diz que nem ele estava aceitando a maneira com que ele estava jogando. Por uma série de problemas. Quais são esses problemas? Não faço a mínima ideia. É a vida pessoal do jogador. A gente cobra ele dentro de campo, pelo desempenho dele. E ele não estava correspondendo. Hoje ele está, e pra mim foi um dos melhores da equipe do Corinthians no jogo contra a Chapecoense e já alguns jogos, certo? O Jô vem aparecendo, fazendo gols, que é o importante, e aparecendo pra jogar. Ele faz o pivô, ele briga, ele tá correndo mais. Ainda não tá no ideal, mas ele tá no caminho. Parabéns, Jô, pela sua recuperação. Fugiu de polêmica, a esposa dele ficou um pouquinho quieta. Acabou, o jogo melhora. Agora o cara tá jogando mal, a esposa dele quer bater de frente com a torcida? Vai resolver sim, parabéns, viu? E aí, rapaziada, estão gostando dessa nova fase do Jô? Artilheiro aí do Corinthians, 4 gols numa sequência aí de 5 jogos. Tá resolvendo pra gente, hein? Agora falando sobre o mercado da bola, falei, mano, quem que é esse cara? Atlético Goianiense fecha com ex-zagueiro do Corinthians. Falei, não, nunca vi esse cara. Como assim?
zagueiro Wanderson. Fechou aí com o Atlético Goianiense e teve uma passagem pelo Corinthians, só que não sabia, não fazia a mínima ideia de quem que era esse cara. Fui pesquisar, é um zagueiro aí de 30 anos, formado na base do Internacional, só que nem jogou pelo profissional do Inter. Rodou interior de São Paulo, Montes Claros, Sertãozinho e tal, chegou no Corinthians em 2013. Na mesma época o Corinthians trouxe o Gil. E a gente já havia sido campeão mundial, campeão da Libertadores, com o Chicão, Paulo André, o Castanho já havia saído um ano antes. Então, não ia ter chance pro Wanderson mesmo. A não ser se ele fosse muito bom mesmo. Aí sim, se o cara desponta, beleza. Nem o Marquinhos teve oportunidade nessa equipe pro Corinthians. Vocês estão entendendo? Só pra gente refletir um pouco. O Marquinhos, que havia acabado de ser revelado aí pelo Corinthians, não teve oportunidade. O Janderson também não teve. E agora está na equipe do Atlético Goianiense. Ele chegou, parece que houve uma sondagem do Corinthians e tal, mas só pra cogitou, tal, viu o preço, falou, não compensa não. A comissão avaliou, falou, não é o perfil que estamos buscando. E aí, em contrapartida, outro ex-zagueiro do Corinthians, esse sim movimentou bastante o mercado da bola, agora fechou com o Dinamo Moscou, se trata do Fabian Balbuena. Cara, a gente ficou na expectativa, pô, será que o Balbuena pode voltar pro Corinthians? Será que não vai? Ficou naquela, vai, não vai. Flamengo interessado, Palmeiras sondou, não sei quem, o Atlético Mineiro. E aí no final, o Balbuena continua na Europa, dessa vez aí num time russo. E ele falou o seguinte, ó: um novo caminho de muitos desafios e projetos está começando. Grato ao Dinamo de Moscou pela confiança e oportunidade. Espero poder ajudar esta grande instituição a atingir nossos objetivos. Muito animado com o que está por vir. Cara, infelizmente. A diretoria do Corinthians não tinha dinheiro, não foi atrás do cara, não se interessou, não correu atrás e tá aí, Balbuena continua na Europa, rapaziada. Vocês acham que poderia ter tido um interesse maior da nossa equipe, da nossa diretoria, feito uma proposta, ficado em cima do Balbuena, ou não dava mesmo, deixa o Balbuena lá pra Europa? Comente aí, família. Agora, rapidinho, antes da última notícia, vou pedir pra quem não for inscrito, se inscreva aí embaixo e já deixem o like pra fortalecer, família. Bom, eu anunciei lá no Instagram, postei o vídeo lá do Duílio, ele falou, ó, o Corinthians fechou uma parceria com a Campinas, uma agência aí de advogados e tal, que vai cuidar aí da parte trabalhista do Corinthians, de contratos, vai especificar todos os contratos, analisar, procurar e falar, ó, Corinthians, pode assinar que aqui não vai ter problema, certo? O Duílio falou que, pô, é um passo importantíssimo, muita gente me chamou no Instagram e falou, John, gostei dessa nova parceria do Corinthians, porque a empresa lá é uma empresa séria, certo? Já tive algumas experiências, é uma empresa séria. Então, isso me dá uma confiança, uma alegria enorme. De saber que pelo menos o Corinthians está trabalhando com pessoas do bem, pessoas que fazem realmente o serviço. Mas e aí, vem a principal pergunta. Tá, beleza, John, uma empresa de advocacia e tal, para trabalhar dentro das conformidades, das normas. Mas, tá, como que isso vai ajudar o Corinthians na prática? Na prática. E aí, o Herói Vicente deu uma entrevista explicando. Falou, ó, impacta no cumprimento das normas para compra e venda de atletas. Então já é o principal, já me interessou. Verificar toda a lei que vigora, tanto a lei desportiva quanto a lei ordinária comum, e ver se é conforme, se atende os interesses do clube, para não permitir contratos que gerem prejuízo ao clube. Então esses contratos aí que o Corinthians faz, que daqui um ano o clube não paga, que fica devendo não sei o quê, tava no contrato, vão acabar. Então, pra mim é um passo importantíssimo, parar de ficar devendo pra jogador pé de rato só porque assinou um contrato há 4, 5 anos atrás. Não pode, cara, não pode. Acho que é o caminho pro Corinthians, pra gente começar a caminhar aí e sair dessa crise, cara. A gente sabe que é um projeto longo, é árduo, é difícil, mas tem que começar e começar certo. E aí ontem teve um tweet lá do André Sanches, meio polêmico, falando de dinheiro lá. Postei no Instagram aí, rapaziada. Quero saber a opinião de vocês lá também. Demorou, família? Por hoje é isso. Amanhã eu volto com mais notícias sobre o nosso Coringão. Até mais, um forte abraço e vai, Corinthians!